Gostaria de estar cumprimentando os amados irmãos com um bom dia, debaixo da graça e da paz de Cristo Jesus, cumprindo a missão que me foi entregue pela nossa diretora da Escola Bíblica Dominical, nossa irmã Silvânia Cadidé. Eu gostaria de estar informando os irmãos que estamos trabalhando nesta manhã a respeito do livro do profeta Zacarias. E gostaria de intitular essa nossa lição de hoje com o tema uma leitura técnica do livro do profeta Zacarias. O livro do profeta Zacarias ele tem 14 capítulos, mas à guisa de introdução, eu gostaria de dizer aos irmãos, à semelhança do que foi dito semana passada pelo nosso amado irmão Tony Roberto, que ministrou a aula sobre o livro do profeta Ageu, por sinal, muito bem, já lhe dou os parabéns, Tony, né? E já chamo a atenção dos irmãos para estarem lendo, a partir de amanhã, segunda-feira, o livro do profeta Malaquias. No próximo domingo, nosso irmão Tiago, que por sinal fez o papel de um certo profeta do século 21. Oi, Ti, tá bonzão aí, filho? E ele vai estar ministrando a aula no próximo domingo. E é interessante que os irmãos estejam lendo com antecedência, porque isso facilita o entendimento à medida que a lição é ministrada. Mas eu gostaria de, à guisa de introdução, estar informando os irmãos que em 538 a.C., Ciro decreta o retorno dos judeus à cidade de Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel, e com a finalidade de reconstruir não só a cidade, mas sobretudo o templo. Em 536, começa a reconstrução do templo, mas devido a dificuldades diversas, como disse o irmão Tony Roberto domingo passado, dificuldades em termos de aridez e abandono da cidade por muitos anos, dificuldades em razão da oposição, perseguição sofrida pelos judeus, né, pelos vizinhos samaritanos, né, devido até ao próprio estado de pobreza do povo. Quem retorna de 70 anos de cativeiro não vem gozando riquezas. O povo estava pobre. Então, devido a tudo isso, embora tenha começado em 536 a obra, em 534 a obra permanecendo parada até 520 a.C. É nesse contexto que se dá o chamado de Deus, tanto ao profeta Ageu, quanto ao profeta Zacarias. E eles recebem a missão de exortar o povo, chamar a atenção do povo para que se dê continuidade e conclusão da construção ou reconstrução do templo. Devo dizer que Ageu, muito provavelmente mais velho do que Zacarias, Ageu provavelmente ele contava com cerca de 80 anos. Ele teve um ministério de curta duração. Segundo alguns teólogos, o ministério do profeta Ageu, embora muito profícuo, mas teve uma duração de apenas 4 meses. Zacarias, provavelmente tendo nascido em Babilônia, ele é bem mais jovem do que Ageu. E ele tem esse chamado, essa missão, né, para também exortar o povo de Deus no sentido de concluir a reconstrução do templo. Devo dizer que existe um contexto bíblico para Ageu e Zacarias. Está lá no livro do profeta, ou melhor, no livro de Esdras, no capítulo 4 ao capítulo 6. O próprio livro do profeta Ageu já traz um contexto também para o livro do profeta Zacarias. Quem é o autor do livro? Zacarias.
devo dizer que há um consenso, há uma unanimidade entre os teólogos, os comentaristas bíblicos, no sentido de que se trata desse próprio Zacarias que é contemporâneo de Ageu. O nome Zacarias, ele tem a sua origem no hebraico, pronunciando Zecar-Yah, que significa Yahvé se lembra, ou Yahvé se lembrou, né? E isso se referindo ao fato de que Yahvé agora está abençoando o povo dele, depois do regresso de Babilônia, lembrando-se da aliança feita com os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, e as promessas feitas, né, inclusive nos livros do Pentateuco de Moisés. Devo dizer também, à guisa de informação aos irmãos, que o nome Zacarias era um nome muito comum nas páginas do Antigo Testamento. Cerca de 29 homens levam esse nome nos registros bíblicos do Antigo Testamento. Inclusive, um dos reis de Israel, Reino do Norte, que reinou só 6 meses, conforme está registrado em 2 Reis, capítulo 15, versículo 8, ele recebe esse nome, o rei Zacarias. Devo dizer também, à guisa de informações introdutórias, que, do mesmo modo que Jeremias e Ezequiel, esse Zacarias, o profeta, ele é de linhagem sacerdotal. Poucos profetas tinham a linhagem sacerdotal. No caso dele, ele era filho de Baraquias e neto de Ido. Está registrado aqui mesmo no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 7, em Esdras, capítulo 5, versículo 1, e também no capítulo 6, versículo 14, e no livro do profeta, ou melhor, profeta, no livro de Neemias, capítulo 12, versículos 4 e 16. Conforme nós podemos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 23, versículo 35, nós vamos encontrar a informação de que Zacarias, ele foi morto de modo violento entre o altar e o santuário. Acho interessante que um outro profeta com o mesmo nome, Zacarias, foi morto da mesma maneira, conforme está registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 20 e 21. Essas referências bíblicas citadas nos livros de Esdras, Neemias, Ageu, elas são contundentes em afirmar o tempo do profeta Zacarias, o tempo das profecias de Zacarias. O fato dele ter sido contemporâneo de Zorobabel, contemporâneo do sacerdote Josué e do profeta Ageu, nos dá base sólida para afirmar que os capítulos de 1 a 8 foram os capítulos de 1 a 8. Dê uma olhada aqui, amor, por favor. Eu estou precisando de ajuda. Isso. Pronto. Obrigado, bem. Muito obrigado. Vamos dar continuidade. Ele foi contemporâneo deles, e aí a gente tem esse registro aqui de que essas profecias do capítulo 1 ao capítulo 8 foram escritas entre 520 a 518 a.C., posto que a retomada e reconstrução do templo foi reiniciada, conforme já vimos, em 520 e concluída em 516 a.C. Já os capítulos de 9 a 14, segundo pesquisadores, eles apontam
para um período entre 480 e 470, para o período já dessas profecias dos últimos capítulos do livro do profeta Zacarias. E isso se dá a razão de afirmar, visto que Dario I, que foi quem autorizou a ida, a volta do povo para Jerusalém para reconstruir o templo, ele viveu entre 521 e 486, isso Dario I. Não é Ciro, aliás, permita corrigir, não é Ciro, é Dario I. Ele viveu entre 521 e 486, mas ele já havia saído de cena, né, nesse período já das últimas profecias de Zacarias. Também corrobora com essa proposta de data de 480 a 470 para os últimos capítulos, o fato da referência à Grécia, conforme capítulo 9, versículo 13, sinalizando para a gente que aí já estava aproximadamente reinado de Artaxerxes, conhecido como Xerxes na história secular, aquele que depois a rainha Vasti e colocou Esther no lugar dela. Mas também vem contribuir com essa informação a diferença de estilo entre os primeiros 8 capítulos e os de 9 a 14. Eles têm uma diferença de estilo e aí já traz essa ideia para esse tempo posterior da profecia. Devo dizer também aos irmãos que o livro de Zacarias, como quase todo livro profético, ele é um tanto enigmático. Ou seja, ele traz consigo algumas dificuldades de entendimento. Nós vamos encontrar aí, você deve ter lido e deve ter encontrado aí no livro do profeta Zacarias algumas coisas, assim, uma linguagem meio parecida com Apocalipse, né? Uma linguagem apocalíptica, um tanto parecida, né? E em razão desses símbolos, né? Desse enigmático, ele traz consigo algumas dificuldades de entendimento, algumas dificuldades de interpretação. Contudo, se nós fôssemos resumir numa só frase, o que poderíamos dizer como mensagem central do livro do profeta Zacarias, nós poderíamos dizer em uma frase só. Se você tivesse que resumir o livro do profeta Zacarias em uma frase, qual frase você diria? Alguns comentaristas bíblicos têm dito que nós poderíamos resumir dizendo simplesmente isso: preparem-se, o Messias vem. Preparem-se para o Messias. Tendo dito isso, devo informar também aos irmãos que o livro, os primeiros 8 capítulos do livro, quase que só faz alusão a essa mensagem, ao encorajamento do povo para completar a obra do novo santuário. É basicamente isso, preparem-se. Toda a mensagem dos 8 primeiros capítulos, eles centralizam nisso aí. Mas tem uma coisa que a gente deve destacar. É interessante notar o modo como Zacarias faz isso. Diferentemente de Ageu, seu quase antecedente, meio contemporâneo, não obstante a diferença de idade, a proposta de Ageu era uma proposta mais agressiva. Ageu, ele apresenta a sua mensagem de uma forma incisiva, com palavras duras, com exortações agressivas até, palavras fortes, como uma censura mesmo ao povo. Já Zacarias, ele usa de uma certa sutileza,
no trato com as palavras, posto que ele, ao invés de usar de palavras duras, ele busca encorajar o povo a dar continuidade à obra, trazendo à mente, à memória deles, a importância futura desse templo. Zacarias busca mostrar ao povo que esse templo precisa ser terminado, pois a glória do Messias irá habitá-lo. Como poderia a glória do Messias habitar nesse templo se ele não tivesse a sua conclusão? Então ele usa isso como uma mensagem de estímulo, de encorajamento. E por causa dessa metodologia, desse seu modo de passar a mensagem, Zacarias, ele acaba fazendo o povo entender que enquanto eles constroem o templo, observe bem isso, grave isso, Zacarias consegue fazer o povo entender que enquanto eles constroem o templo, eles não estão apenas levantando um edifício. Eu acho isso muito importante. Ele passa a mensagem para o povo de que, ao construir o templo, eles estão reconstruindo a própria vida deles como sociedade, como nação. Eles estão reconstruindo o próprio futuro deles, pois aquela estrutura será usada não apenas por eles depois que estiver pronto, não apenas também pelos seus filhos, pela sua descendência, mas que o templo será utilizado pelo próprio Messias, que está vindo lhes trazer salvação. Que mensagem bonita, que palavra bela, que encorajamento, que forma, que lição, inclusive para nós, pastores, que às vezes queremos usar de um rigor, de uma dureza com as ovelhas e chamando a atenção, às vezes com agressividade, não atentando para o que o apóstolo Pedro nos chama a atenção, dizendo que devemos apacentar o rebanho de Deus não como dominadores. Acho lindo esse papel de Zacarias. Ele coloca desta maneira para o povo: o Messias está vindo, a sua glória vai encher o templo. Nós precisamos, portanto, então, concluí-lo, terminá-lo. Com esta motivação, o povo acaba se envolvendo no projeto de construção, e isso com mais zelo, isso com mais dedicação, porque o seu Messias está vindo, está a caminho. O interessante é que nessa proposta, o templo acaba sendo concluído 2 anos depois, se contarmos a partir de 518, ou 4 anos depois, se contarmos a partir do recomeço da obra, que foi em 520 a.C. Quando vamos trabalhar os capítulos de 9 a 14, o que nós vemos é uma forma eloquente no profeta Zacarias, atestando a fidelidade da aliança com Yahvé, de Yahvé com Israel, através do seu Messias. E é interessante destacar isso, porque a situação ali reinante não era uma situação de liberdade. O povo continuava sob o domínio dos gentios. Mas, mesmo estando nessa condição, Zacarias mostra que Yahvé tem um plano. Mostra que Yahvé tem um esboço, tem um programa para o seu povo. Ou seja, aquela situação de domínio é uma situação transitória. Ainda que a crise esteja instalada e diga que não há esperança, diga o contrário da mensagem de Zacarias, o que de fato ele vem trazer é a confiança a esse remanescente judeu que é levado a buscar ao Senhor num reavivamento, com humildade
e com entrega de vidas. Isso serve para a gente também, em meio à crise que possa se instalar na minha vida e na sua vida. Confiança no grande Deus Jeová, esperança, humildade, entrega de vida, consagração. Vamos fazer uma análise do livro do profeta Zacarias? Diante de tudo que você viu até aqui, como é que você aplica isso à sua vida? Como é que você analisa o que você já viu? Vamos fazer uma análise do livro. Devo dizer que num espaço de tempo curto, como a nossa escola bíblica dominical, um espaço que não dura 1 hora, abordar os 14 capítulos do livro do profeta Zacarias é um desafio imenso. Mas, ainda assim, vamos dar uma diligenciada vendo os pontos que ele nos traz, ok? Vou então dizer aos irmãos que o livro se divide da seguinte maneira. Nos capítulos de 1 a 6, são apresentadas 8 visões. São apresentadas 8 visões. Nos capítulos 7 e 8, são apresentadas 4 mensagens. E nos capítulos de 9 a 14, são apresentadas 2 sentenças. Uma sentença no capítulo 9 e 10, e a outra nos capítulos restantes. Vamos ver isso de uma forma mais detalhada então. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Zacarias. Esteja com ela aberta. Me acompanhe, por favor, apesar de que a voz é mais rápida do que o ato de abrir a Bíblia e de ler e de acompanhar. Mas tente me acompanhar aí na leitura, que eu acredito que você leu com antecedência esse livro, não é? O livro é introduzido com um apelo inicial ao povo para que se arrependa e se volte para Deus. O livro é introduzido com um apelo dizendo ao povo que não seja como foram os seus pais, seus antepassados que se rebelaram contra Deus. Não seja como os seus pais que rejeitaram os avisos dos profetas de Deus. Poderemos, a título de exemplo, ler aqui nos versículos de 1 a 6, que registram isso, mas eu quero destacar apenas o versículo 4, que centraliza toda essa fala. Diz assim o versículo 4: E não sejais como os vossos pais, aos quais os primeiros profetas clamavam, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram, eles não me escutaram, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, é um apelo a não imitar os antepassados, é um apelo a se voltar para Deus. Já bastava o que tinham experimentado no cativeiro, não é verdade? Segundo lugar, dando continuidade ao livro, a gente vai perceber, logo a partir do versículo 7 em diante, que alguns meses depois, por volta, trazendo para nosso calendário, por volta do dia 15 de fevereiro de 519 a.C., numa noite turbulenta, Zacarias tem 8 visões. Visões estas que um anjo que traz a visão para ele interroga e o anjo interpreta essas visões para ele. Ele está sempre a perguntar: mas o que é isso? Mas o que significa isso? Eu não entendo isso. E o anjo dá a explicação. Você deve ter lido, deve observar isso. As visões abrangem, essas visões, elas abrangem os 2 adventos do Messias. Que Zacarias, como os demais profetas, ele até entende, percebe. Eu não sei até que ponto o profeta, no momento em que ele falava, ele tinha um conhecimento pleno, total, da mensagem que ele entregava.
A impressão que eu tenho e que alguns teólogos, alguns comentaristas bíblicos têm, é que eles enxergavam a visão apenas na superfície dos montes, mas eles não conseguiam se aprofundar aos vales. Nós que hoje temos toda a Escritura pronta à nossa disposição e o Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos ajuda a compreender as Escrituras, a gente consegue fazer essa navegação entre a superfície e a profundidade. Mas não posso afirmar que os profetas tinham essa mesma dimensão. Os teólogos em geral caminham nessa direção. Vamos dar uma olhada nessas 8 visões de Zacarias. As 5 primeiras, elas trazem palavras de conforto e as 3 restantes trazem palavras de juízo, julgamento, condenação. Vamos para a primeira visão. Abra a Bíblia, continue acompanhando aí. O que é que nós vemos na primeira visão de Zacarias, capítulo 1, versículo de 7 a 17. Numa frase, nós vemos a cena do cavaleiro entre os pés de murtas, entre as murteiras. A gente enxerga isso lá, está lá no texto. Fundamentando, vamos dar uma lida no texto bíblico, que diz assim, quando a gente lê dos versículos de 10 a 13. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse, isso diante da pergunta de Zacarias, a resposta que dá, estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo respondeu e disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá? Contra elas, Senhor, estivestes irado estes 70 anos, se referindo ao cativeiro. E o Senhor respondeu ao anjo que falava comigo, com palavras boas, com palavras bondosas, com palavras consoladoras. Qual é a interpretação que nós fazemos dessa leitura, desse texto? A interpretação dada é, não se preocupem, Deus vai reconstruir Jerusalém. Deus vai cuidar do seu povo. Vamos para a segunda visão. A segunda visão, você pode acompanhar aí ainda no capítulo 1, versículos 18 a 21. O que é que nós vemos? 4 chifres, eu disse que tinha uma linguagem enigmática, e 4 carpinteiros. Antes que falemos de carpinteiros, talvez na sua versão bíblica aí tenha ferreiros, ou tenha pedreiros. Eu devo destacar que a expressão em hebraico para carpinteiro, para ferreiro, para pedreiro, é a mesma. Ela se refere a um trabalhador braçal, não intelectual, mas trabalhador braçal. Por essa razão é que lá no Evangelho de João, Jesus é censurado em Nazaré, porque o povo diz, Jesus prega sinais, maravilhas, sabedoria. Que sabedoria é essa? Não é este o filho do carpinteiro? Não está entre nós os seus irmãos e todas as suas irmãs? Na realidade, o que eles estão querendo dizer lá, Jesus, é como é que ele, sendo um trabalhador braçal, quer dar aula para nós? Você percebe? A arrogância do homem a que ponto vai? Mas aqui, nessa segunda visão, 4 chifres, 4 carpinteiros. Vou me utilizar, está aí registrado no versículo 18 a 21. Mas eu quero me utilizar dos versículos 19 e 20, que diz assim: E eu disse ao anjo que falava comigo, que são estes?
E ele me disse: estes chifres são os que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Qual é a interpretação que é dada a isso, a esse fato? Os chifres, chifre na linguagem antiga, nos termos do Antigo Testamento, mas em toda a civilização antiga, chifre era símbolo de poder. Um certo falso profeta, inclusive, combatendo contra o profeta Jeremias, ele pega 2 chifres. Hoje em dia, falar de chifre não é uma coisa muito agradável, não é? Mas ele pega 2 chifres e diz: com estes chifres ferirei o rei de Babilônia. Chifre era símbolo de poder. O texto aqui está se referindo que todos aqueles que oprimiram Israel, o povo de Deus, inclusive Babilônia, que tinha ferido, eles serão julgados. Aliás, Babilônia já está experimentando o julgamento de Deus. Naquela época, quando eles já retornavam, não é? Devido ao fato do Império Medo-Persas terem invadido Babilônia e conquistado. Vamos para a terceira visão. O que é que nós enxergamos na terceira visão? Na terceira visão, nós encontramos a figura do topógrafo, encontramos a figura do agrimensor. E vemos isso onde? Capítulo 2, versículos de 1 a 13. É o homem que está com um cordel e que vem para medir Jerusalém nos 4 lados. Quero destacar aqui, no capítulo 2, os versículos 1 e 2. Não vou ler todo o texto, né? Os versículos 1 e 2 diz assim: e tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis que um homem tinha na mão um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Você lendo o restante dos versículos de 1 a 13, conforme mencionei, você vai conseguir fazer uma ideia geral desses versículos com relação ao topógrafo e ao agrimensor. E você me pergunta: e qual é a interpretação que é dada sobre isso? Aquele que mede